A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A vocês, meus amados, que têm nos acompanhado em nossas mensagens, que ainda não faz parte dessa família no YouTube, queria te convidar a você se inscrever em nosso canal. Você pudesse se inscrever e divulgar nossas mensagens, compartilhar com os seus amigos, para que assim possamos alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Eu queria nessa oportunidade estar aí meditando com os irmãos lá num texto bíblico de Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que nos diz o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te dar graça e colocar essa palavra no teu coração, no teu entendimento nessa tarde desse dia. Esse texto ele é muito interessante, que ele nos faz alguns questionamentos. Quando ele fala que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando ele fala que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não se trata com relação às nossas mentiras, mas se trata com relação às nossas incredulidades, a nossa falta de fé em Deus. Pois quando eu digo que eu confio em Deus, que eu acredito em Deus, que eu tenho fé em Deus, e no momento em que eu preciso testemunhar essa fé, essa confiança, eu acabo titubeando. Eu acabo em um momento não confiando, não tendo tanta fé em Deus. Eu fico ansioso, eu fico preocupado de uma forma excessiva. Eu não demonstro aquela fé que eu tenho. Então, o texto está dizendo é isso. Portanto, ele fala que aos judeus foram dados essa vantagem, a vantagem deles, os aspectos principais, porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos, as revelações de Deus. Mas se em algum momento eles não creem, isso vai tirar o poder de Deus, o que Paulo diz aqui. A incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus. Se alguns deles não creem naquilo que eles falam, essa incredulidade deles vai fazer com que Deus seja um Deus mentiroso, vai fazer com que Deus seja um Deus que pareça infiel, ele é infiel. E Paulo diz não, de maneira nenhuma. Por isso ele diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque se a palavra ela me diz algo e eu confio, eu não posso desconfiar e achar que Deus ele é um mentiroso, ele é o culpado de alguma coisa. Eu queria, nessa oportunidade, estar meditando com os irmãos sobre esse tema. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Watchman disse em um dos seus livros que existe 3 coisas que devem marchar em ordem. Interessante isso que Watchman disse. Existem 3 coisas que devem marchar em ordem. A primeira é a verdade. A segunda é a fé. A terceira é a experiência. Ele as compara a 3 homens que caminham sobre uma corda. O que vai adiante representa a verdade, que nunca cai. Atrás dele vai a fé e em seguida a experiência. Se a fé foca na verdade, a experiência segue. Mas se ela se volta para ver como a experiência lhe segue, ambas cairão, a fé e a experiência. Não olhe a sua experiência.
Coloque sua visão no que Deus disse, na verdade, e a experiência lhe acompanhará. Quando você foca na verdade, a experiência, ela vai te acompanhar, porque você está baseado, alicerçado na verdade. Então, esse texto é interessante, essa palavra que Paulo ele fala nesse Romanos capítulo 3. Se aqueles homens, eles pregavam algo, foi delegado para eles uma autoridade, um compromisso, foi dado para eles algo que era para eles divulgarem, os oráculos, as revelações de Deus, da vontade do Senhor. Se eles falavam daquilo de alguma maneira e eles não acreditavam, a incredulidade deles de forma nenhuma podia ferir a fidelidade do Senhor. Como nós, meus irmãos. A nós foi dado esse compromisso de nós sermos um exemplo, de nós sermos um referencial, de nós sermos referenciais, de nós sermos os portadores da palavra da verdade do Senhor. Mas hoje, como nós vivemos hoje de uma mesma forma, se hoje existem muitos, alguns que não acreditam, que estão pregando uma verdade como se fosse uma mentira, isso não tira, não fere a fidelidade do nosso Deus, ele continua sendo fiel. Por isso que Paulo fala com muita certeza, com muita confiança. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Viver envolve experiência, meus irmãos. Primeira coisa que esse assunto nos ensina, que viver envolve experiência. Mas esta depende de que a fé esteja focada na verdade. Para eu adquirir experiência, a minha fé, ela tem que estar focado na verdade, na palavra do Senhor, alicerçado na palavra do nosso Deus. Quando eu me atenho em minha experiência, para determinar por meio dela se a verdade de Deus está correta, eu caio. Se eu for olhar para minhas experiências, por tudo que eu passei, que eu sobrevivi, que eu adquiri, eu vou cair. Eu não posso estar focado em experiência. Eu tenho que estar focado, eu tenho que olhar a minha fé, ela tem que olhar com firmeza para a verdade do Senhor, para aquilo que é verdade, para aquilo que me sustenta. Paulo, ele entrou numa crise saudável em sua vida e resolveu dizer o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse homem ele entra numa crise, mas aquelas crises saudáveis, aquelas crises que nos traz uma palavra de alerta, uma palavra de reavaliação, aquela palavra que ela move o nosso interior e nos leva a nós fazermos algumas análises em nossas vidas. Então, nesse todo homem que Paulo diz mentiroso, Paulo ele estava incluso, ele estava se incluindo também em todo esse homem mentiroso. A nossa mente carnal, ela é aliada do mentiroso, irmãos. Entende isso? A nossa mente carnal, ela é aliada do mentiroso. Muitas vezes cremos mais em nós mesmos do que em Deus. É uma verdade isso. Às vezes eu falo, às vezes em algumas mensagens, quando eu passo por assuntos como esse de confiança em Deus, em que às vezes, nós confiamos tanto no amigo, aquilo que o amigo fala para nossas vidas, mas nós não confiamos naquilo que Deus fala conosco. Às vezes é muito mais fácil dar ouvido para um amigo do que dar ouvido para aquilo que Deus fala. Então Paulo aqui, ele diz isso, muitas vezes nós queremos mais em nós mesmos do que em Deus. Julgamos a verdade de Deus pela nossa experiência. Quantas vezes nós vemos isso?
pessoas julgando a verdade do Senhor pela nossa experiência. Não se julga as verdades do Senhor pelas experiências que eu já adquiri. Fé não é simplesmente crer em Deus. Interessante isso. Você ter fé não é simplesmente dizer que você acredita em Deus. Mas acreditar em Deus, irmãos. A fé, você tem que acreditar no Senhor. Não é somente crer, ter fé. Acreditar, irmãos, é uma palavra mais profunda. Às vezes a gente fala, eu acredito no que você está falando. Quantas vezes você já deve ter se deparado com essa palavra? Eu acredito que você está dizendo, eu acredito em você. Mas quantas vezes nós dizemos isso para Deus, fala, eu tenho fé em Deus, mas essa palavra, eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito em Ti, Deus. Quantas vezes essa palavra, ela soa dos nossos lábios, da nossa mente, como algo assim, artificial, superficial. Porque a palavra acreditar é que você acredita na pessoa. Ela vem de você ter fé naquilo que a pessoa está falando, que é uma verdade, é uma veracidade muito grande. E às vezes, por isso que eu disse, acreditamos às vezes em um amigo, mas não acreditamos em Deus. Acreditamos na existência de Deus. Eu acredito em Deus. Mas quando Deus, é porque quando Deus ele não fala conosco de uma maneira física, como o nosso relacionamento entre amigos. Ele fala através do Espírito Santo, como diz a palavra, que o Espírito Santo ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. E muitas vezes nós ficamos naquela guerra dentro de nós, na nossa mente, se é Deus que está falando, se é o Espírito que está gemendo, falando comigo, ou se é muitas vezes o meu ego, é a minha vontade, é o meu desejo, é a minha mente, é a minha necessidade. Então, às vezes, a gente entra nessa crise. E às vezes não acreditamos que é Deus que está falando conosco. Ele fala conosco pela palavra, pela Bíblia, quando nós procuramos estudá-la e principalmente reverenciar essa palavra santa. Ele fala conosco através de um profeta, através de uma pessoa que está pregando, que está te aconselhando. Muitas vezes você está ouvindo, mas está julgando segundo a tua necessidade e não segundo aquilo que Deus quer falar com você. E por isso é mais difícil você acreditar quando Deus fala com você, porque Ele usa formas diferentes para falar contigo. Não como um amigo que se assenta e bate um papo com você. É muito diferente, mais difícil. Então, essa palavra acreditar, ela é uma palavra profunda, em que a gente fala assim, Deus, eu acredito em Ti, Deus. Quando eu te falo, eu acredito em Deus, eu falo que eu estou tendo fé que Deus pode me abençoar, Deus pode me curar, Deus pode me dar uma porta de trabalho, restaurar um casamento, me ajudar a saldar uma dívida, me dar saúde. Mas a palavra acreditar, ela vai muito além. E existe uma coisa importante. A palavra fé, às vezes nós até achamos que fé é só eu que tenho que acreditar em Deus. Deus tem que acreditar em mim também. A fé, ela tem uma via de mão dupla. Ela não é de via de mão única. É uma via de mão dupla. Ela vai minha fé para Deus e vem a confiança, Deus acreditar em mim. Eu tenho até um livro muito bom, que o tema dele é Deus acredita em você, Deus confia em você. Quando eu vi esse livro, irmão, isso mexeu muito comigo. Deus confia em você. Irmão, nós temos que conquistar a confiança de Deus, irmãos. A gente procura conquistar a confiança de uma esposa, do marido, dos filhos, de um trabalho, de um chefe de trabalho, do local onde você trabalha. Mas nós não nos preocupamos em conquistar a confiança do nosso Deus. É importante isso.
Deus diz a palavra de Deus, ó, e acreditou em Deus e imputou-lhe isso por justiça. Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 6, e acreditou. Quando você acredita em Deus, ele faz isso que ele fez com Abraão. Ele imputa-lhe isso por justiça no seu coração, na sua mente. Abraão acreditou, irmãos. Abraão acreditou. Deus lhe havia dito, sai da tua terra, parentela, e farei de ti uma grande nação. O que o Senhor me fez? Ele saiu. Ele acreditou em Deus, ele saiu. Ele simplesmente acreditou. Não questionou, não olhou para trás, não viu o que estava deixando. Ele simplesmente acreditou. Fé é acreditar em Deus. Essa fé é acreditar naquilo que Deus fala. Tiago ensina o seguinte: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem. Olha, coisa incrível. E tremem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios sabem que Deus existe. Eles não têm a menor dúvida disso. Hoje o crer em Deus é sinônimo de concordar com a sua existência. Grande engano, grande erro. Isso não é fé. Fé é acreditar no que Deus disse, e quando cremos, estamos na vida de fé, na vida cristã normal, irmãos. Entende bem isso? Acreditar na existência de Deus, isso não é ter fé, irmãos. Isso não é fé. Fé é acreditar no que Deus disse, o que Deus falou, o que Deus fala com você. Isso é ter fé. Quando eu confio na palavra do nosso Deus. Você olha para a carta de Hebreus, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Ou o justo viverá da fé. Em Hebreus capítulo 11 encontramos, irmãos, uma lista dos grandes homens de fé. Não foram grandes em si mesmos, mas porque acreditaram em Deus, irmãos. Aqueles homens não foram grandes por si, porque eles acreditaram em Deus. E disse a Noé, faça uma arca. Já imaginou, irmãos? A fé daquele homem nunca tinha dado uma chuva, caído chuva dos céus. Segundo a palavra, uma nuvem regava a terra. Não tinha chuva, tempestades, vendavais. E aquele homem acreditou. Ele não perguntou a Deus de onde ia sair água para poder fazer aquela arca flutuar, não. Ele acreditou em Deus. 100 anos, irmãos, construindo uma arca. Já pensou? A fé daquele homem? O que aquele homem sofreu? De talvez pessoas zombando dele, chamando ele de louco. Tanto que nem os seus parentes acreditaram, somente a sua casa, seus filhos e sua esposa acreditaram nele. E ele tinha parentes, amigos, Você olha na Bíblia, você vê isso, mas não acreditaram naquele homem. Ele como louco. Mas ele levou 100 anos, irmãos, construindo. E se cumpriu aquilo que Deus falou. Porque ele teve fé. Ele confiou no Senhor. A mente natural não podia entender isso. Mas, irmãos, pois nunca havia chovido sobre a terra. Noé acreditou em Deus, colocou sua fé em ação, começou a construir a arca. Moisés, Abraão, Jacó acreditaram em Deus. Esses homens acreditaram no Senhor. E você? Você tem acreditado em Deus? Naquilo que Ele falou com você, que Ele tem falado contigo? Nós temos que chegar, irmãos. Nós temos que chegar à mesma conclusão que Paulo. Seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não vou procurar confirmar, irmãos, a sua verdade com a minha experiência, e sim fazer com que a verdade dele modifique a minha experiência. Que elemento nos falta para alcançar a vida vitoriosa que o Senhor tem prometido? Então é uma coisa interessante.
Nós temos que chegar a essa conclusão que Paulo chegou, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não vamos aí confirmar essa verdade de Deus, a sua verdade com a minha experiência. Não tem como. Mas a gente tem que procurar, irmãos, fazer com que a verdade dele modifique a minha experiência. É a verdade de Deus que vai modificar as coisas. Então o que tem faltado? Tem faltado em você, na sua vida, para você alcançar essa vitória na sua vida. Então vejamos, esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. João 5,4. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Creia no que Deus disse e você terá a vitória. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela diz o seguinte: mas eu posso ouvir sem crer. Isso não resolve. Claro que pode. Eu posso ouvir sem crer, mas isso não vai resolver coisa nenhuma. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que para alguns a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naquelas pessoas, naqueles que a ouviram. Se a pessoa ouviu, se a palavra foi pregada e a pessoa ouviu, e a palavra não teve efeito nenhum, irmão, não é culpa sua. A incredulidade está no coração de quem ouviu. Que o mesmo Deus que agiu no passado, ele age hoje. E muitas pessoas não são abençoadas porque elas ouvem e elas não têm fé, são pessoas incrédulas. Ficam esperando o grande mover de Deus. Estão como Naamã, que chegou na porta do profeta e esperava que o profeta saísse e abanasse as mãos sobre ele e fosse curado daquela lepra. Mas Deus queria muito mais, algo profundo na vida de Naamã. Aquele homem tinha que ter uma experiência interior com Deus. Era uma experiência exterior, física. Mas era interior, uma cura, um milagre na sua alma. Ele tinha que ser curado de uma forma interior. E isso, muitas pessoas não acreditam. Não acreditam. Então não se preocupe se você fala, se a pessoa não recebe, não alcança. Porque são incrédulas. Então nós vemos que ao escutar a palavra, que eu posso questioná-la. Quando eu ouço a palavra, seja pregada, lida, de alguma forma, eu posso questioná-la. Então, isso não serve de nada quando eu entro no questionamento bíblico. Quando eu questiono aquilo que está sendo falado, aquilo que estou ouvindo, aquilo que eu estou lendo, que é a verdade do Senhor. Se eu estou lendo e questionando, não está me trazendo efeito nenhum. O crer produz em nós edificação. Não é um processo repentino, mas é um processo paulatino. Somos edificados à medida em que cremos. Você só é edificada, na medida em que você crê. Se você crê no que Deus falou, Ele vai te abençoar, vai te dar vitória. Se você duvidou, você não vai alcançar. Por isso que a palavra diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Às vezes nós dizemos com a nossa boca nós cremos em Deus, mas a nossa fé, ela está completamente ao contrário, na contramão, numa mentira. Está questionando aquilo que a palavra diz, aquilo que o profeta diz, aquilo que realmente Deus fala. Muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus e Deus ele não age segundo a nossa cartilha, irmãos. Ele tem os meios, os caminhos dele. Você imagina quando você olha para o livro de Naum, capítulo 1, do versículo 1, um Deus que fala que ele tem os seus caminhos na tormenta. Então Deus ele não anda pelos caminhos do homem, ele não anda pelos caminhos da mente humana, ele não anda pelos caminhos do coração do homem. Ele diz lá em Isaías capítulo 40 que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então Deus não anda pelos nossos caminhos, Ele não anda pelos nossos pensamentos, Ele tem seus próprios caminhos. Que Deus te abençoe. Confia realmente nesse Deus, acredita realmente nesse Deus. Tenha fé realmente nesse Deus. A fé
que Ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida e possa te dar a vitória no momento oportuno que você precisa. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo Ele te fortaleça, te dê graça, te dê vitória e principalmente que Ele aumente a tua fé, para que você possa ser um vitorioso, uma vitoriosa em nome de Jesus. Fica com Deus em nome de Jesus.